Eu sou a Bianca Bittencourt e você está assistindo Homem Seriamente. Eu não estou conseguindo me ver porque eu tô gravando com a câmera contrária do meu celular pra qualidade ficar melhor. Tô um pouco triste com isso. Eu espero que eu esteja decente, porque eu não vou poder gravar isso não. Já demorei muito tempo fazendo roteiro disso. Agora, depois que acabamos com a sessão de materiais, e vocês já viram todas as informações relativas a isso, vamos realmente ao procedimento de fazer o cosplay. Analisando as imagens, você pode perceber que a roupa da Rapunzel tem 4 peças. A blusa, o corset, a nágua, que vem por baixo da saia, e a saia. E eu fiz essas 4 peças, então vamos lá para a produção delas. Perdoem se às vezes aqui tem uns barulhos absurdos de carro passando lá embaixo. Eu moro no 22 e o barulho ecoa aqui pra cima como se estivessem passando motos na minha janela. Mas enfim. Eu comecei fazendo a moulagem do corset em entretela. Moulagem é uma técnica de modelagem direta no manequim. E eu fiz com entretela, que é tipo um tecido fino que você usa como base para deixar os tecidos mais estruturados, porque minha faculdade deixa a gente pegar dos rolos de lá, basicamente. Enfim, eu fiz o molde, cortei, passei papel manteiga, acertei as curvas com as réguas de modelagem, coloquei as margens de costura de 1 centímetro e tudo mais, e fiz o protótipo. O protótipo precisou de uns ajustes, né, como vocês vão poder ver aqui pelas fotos. E eu fiz eles. Reduzi o centro das costas e aumentei um pouco a frente. Não sei se o vídeo pega esses barulhos absurdos dos carros ali, espero que não. Aumentei a frente e alguns outros ajustezinhos. Vocês podem ver que esse corset é cheio de recortes. Eu vou colocar uma foto ali de referência para vocês verem. Então foi minimamente um desafio criar modelagem com todos esses recortes que o desenho apresenta. Que eu não achei muita função para que teria tantos recortes, a não ser talvez que signifique a mensagem de que a Rapunzel estava economizando tecido e precisava fazer cada vez mais recortes, eu não sei. São muitas partes real oficial. E ainda não acabou aqui. Eu descosturei o protótipo e usei ele de base para fazer as moldes de papel craft, o material onde a gente usualmente faz molde. Aí eu retracei as curvas com régua de curva para ficar tudo certinho e daí eu cortei os moldes. Agora sim, eu posicionei os moldes do tecido, risquei e alfinetei para corte. E depois de tudo cortar. E é importante lembrar que para cortar um tecido bem, você tem que ter uma tesoura específica para isso, senão ela acaba ficando cega. Depois de ter as peças do corset cortadinhas, que barulho foi esse? Mas enfim. Eu alfinetei a parte do bojo e eu costurei ela. Aí eu repeti esse processo no forro também. Em seguida eu abri as costuras da peça com ferro de passar. Que é porque eu vou usar as margens de costura para criar uma costurinha em cada lado, né, fazer um pesponto, para criar canaletas. Uns espacinhos por onde vou passar a barbatana. É uma haste de plástico para dar estrutura. Eu usei a barbatana de meio centímetro e plástica, porque o corset não parece super estruturado, porém no desenho ele realmente tem esses 2 pespontozinhos do lado de cada costura. Então eu acredito que a ideia seria ter uma barbatana ali. E é uma barbatana bem fininha, pelo que dá pra ver pelas proporções do desenho. Depois disso eu tingi a peça, porque eu achei que o lilás estava meio fraco. E eu queria que ficasse mais rosado também. Então eu dei uma melhorada na cor, com corante de tecido, lilás e cor de rosa. Daí eu cortei as barbatanas e coloquei elas dentro das canaletas. E aí eu lembrei que tava faltando a alça ainda. Então eu modelei a alça no maior cansaço do mundo e tive que pintar ela separado e tentar fazer a cor bastante. Eu acho que eu consegui, mas ainda ficou talvez um pouquinho diferente a cor. E daí eu costurei a alça. Costurei o forro também. E abri as costuras, só pra não ficarem embolando dentro mesmo. Eu não fiz canaleta no forro, porque no forro não vai barbatana. Não é necessário pespontar. Eu alfinetei a parte da frente com forro e eu uni as duas, deixando a parte das costas aberta pra desvirar a peça e ficar embutido, né? A alça também fica pra fora, aberta na parte das costas, e eu só deixei um espacinho pra depois embutir ela dentro. Então eu costurei a parte da frente com o forro, cortei as margenzinhas pra dar um acabamento melhor e ficar mais rente, com menos volume. E antes de prosseguir eu fiz uma coisa que eu me arrependo, mas eu vou falar aqui porque faz parte do processo. Eu coloquei uma camada de tecido para dar mais resistência na área onde eu ia colocar os ilhosos. Porque eu achei que tava muito fino o tecido e ia talvez estourar quando eu colocasse o ilhós.
Porém, acabou que ficou muito grosso colocar esse tecido e já tava na área da margem de costura e ficou horrível quando eu fui colocar o ilhós, porque sempre ficava sobrando muito tecido, eu tinha que cortar em volta e quando eu apertava o ilhós ele não fechava direito. Enfim, foi uma coisa que eu não recomendo. Aprendam aí com os meus erros. O que eu devia ter feito mesmo para melhorar a qualidade da estrutura do corset é, em vez de ter colocado uma camada de tecido aqui, é ter feito uma outra canaleta e colocado uma barbatana bem aqui, rente à parte de abertura, onde eu iria fazer a amarração, né, para ficar para fora do ilhós, para quando puxasse o cordão, ficasse mais estruturado. E aí a costura ia desgastar menos. Eu não pude gravar aqui, né, mas minha mãe tá me ligando. E aí fiquei interrompendo o vídeo, como a câmera tá virada ao contrário, e o celular tá virado ao contrário, eu não consigo me enxergar, não consigo enxergar a tela, ela me liga. E aí quando eu vejo, não tava gravando, porque a ligação interrompeu o vídeo. E aí eu fiquei falando durante um tempo, pra nada. E agora, meu computador, onde tá o roteiro que eu tô lendo, desligou, porque dá vez de bateria desliga automaticamente, não dá tempo de eu colocar ele na bateria. E eu tô aqui, esperando ele ligar de novo. Enfim, eu embuti o corset todo e virar a alça foi um belíssimo trabalho de paciência, porque ela é mais fina do que parece, eu tive que ficar virando ela, puxando com alfinete. Foi um tormento, mas uma hora foi, amém. Depois de resolver a questão com a minha mãe, eu espero que a luz ainda esteja boa. Pra finalizar as costuras, eu fiz uma costura em toda a volta pra puxar um pouco o forro e aparecer um pedacinho do forro. Igual aparece no desenho, o forrinho rosado, meio salmão. O problema é que eu não fiz a modelagem do forro com folga pra conseguir dobrar e aparecer. Então, ficou meio ruim, né? Ficou meio repuxado e eu tive que desfazer pra ficar com o caimento melhor. O que eu devia ter feito mesmo era ter colocado logo um viés salmão em volta pra aparecer o efeito de ter a linhazinha de outra cor em volta. A viés é uma tira de tecido dobrada, basicamente, que a gente usa para fazer acabamentos de costura, mas também pode ser decorativo. Por último, eu apliquei os ilhós. Eu fiz marcações. Barulhos, barulhos, barulhos. Por último, eu apliquei os ilhós. Fiz marcações com caneta, onde seriam os furinhos. Depois eu fiz os furos com o furador e com a tesoura. Na base do ódio, porque não tava fácil. E era madrugada, e tava com sono, mas era véspera do evento, e eu tinha que colocar aquilo e eu me cortei inteira. Fotos para provar. Como os meus ilhós eram dourados, eu pintei eles de roxo com esmalte. E depois eu apliquei os ilhós com alicate. Depois de tudo, depois de já ter usado o cosplay no evento, eu resolvi colocar um cordão acetinado em toda a gola e a barra para aparecer o salmão nos cantinhos. Eu usei o mesmo tipo de cordão que eu usei para amarrar o corset aqui na frente e que eu ainda tenho sobrando um monte, porque eu comprei num rolo gigantesco. E aí eu passei uma costura de zigue-zague em volta para ir segurando o cordão bem rente às beiradinhas. Vou aqui mostrar em mais detalhes como ficou com o corset da Rapunzel. Vocês podem ver aqui, ó, que eu coloquei, né, o cordãozinho em volta de tudo pra ficar aparecendo mais, né, essa partezinha salmão. Fiz ele na base do zigue-zague. Mas dá pra vocês verem que a costura daqui fica meio fofinha, que não tá muito legal. E por dentro, eu tive que passar uma camadinha de cola pra que não desfiasse mais ainda, porque dá pra vocês verem que, né, o forro ele devia ter alguma folguinha, porque esse tecido não estica nada e ele deu uma estouradinha, porque eu repuxo, né, quando eu faço a amarração do corset. Né, dá pra vocês verem aqui a estrutura, né, e eu falei que eu queria ter colocado, né, uma barbatana aqui, pra ficar mais forte na hora de puxar. Tive que passar cola no acabamento de todos os ilhoses, porque eles ficaram mal colocados por causa daquela questão do tecido extra que eu coloquei, etc. Eu sempre deixo com o cordão aqui pra eu não precisar ficar colocando ele do zero toda vez. Aí eu fiz o acabamento do cordão com fogo, né? Eu passei fogo pra ficar o acabamentozinho aqui. Enfim, esse é o corset final. E isso. Ufa! Acabou a tour do corset. E agora eu aposto que esse vídeo tá enorme, então a gente vai deixar o resto pra outro vídeo que eu devo postar nos próximos dias. E eu tive que pintar umas 5 camadas pra dar certo. Eu tava muito cansada de madrugada. Eu juro pra vocês que era